Boa tarde para todos, 1 hora em ponto, a gente é sempre pontual. É, Esperar a turma entrar. Hoje nós temos um convidado. Olá, Poli, obrigada por estar sempre com a gente, Poli da Premium. Hoje nós temos um convidado lá de Portugal, o João, e ele é o embaixador da marca da Magnum Vinhos. E já está entrando aqui, vou convidá-lo. Muito bem, porque entrou um monte de gente ao mesmo tempo. Estou aguardando ele aceitar. É a primeira vez que o João faz a live assim. Boa tarde, João. Olá, tudo bom, minha querida Vanessa? Está tudo certo? Como estamos desde Tudo, Portugal? tudo ótimo por aqui. Um pouco confinados a casa. Estamos todos. É, na verdade, eu tenho trabalhado no campo, tenho estado na região do Douro, por isso ainda bem que estamos a fazer a transmissão hoje, porque se fosse alguns dias atrás, no Douro seria impossível, porque não temos rede de De celular internet. disponível para podermos fazer esta live, então que bom que estou em casa. Muito bem, obrigada. Eu queria primeiro, antes de tudo, agradecer por você ter aceitado o nosso convite. É, Queria explicar, inclusive, para quem segue você aí, que está entrando na sua live. Nós somos de Belo Horizonte, Brasil, somos uma confraria feminina, que temos 500 participantes ativas que nos acompanham aqui. E por mês, João, a gente consegue reunir, em média, 120 meninas para fazer confrarias. A gente leva as meninas para o restaurante, cada qual com as suas expectativas, para fazer harmonização de 5 vinhos com 5 pratos diferentes, e a gente faz em vários restaurantes. Ah, E o interessante é que isso possibilita que a gente vá para vários restaurantes de estilos diferentes, com vinhos diferentes, claro. não é? A É, ideia, a pá, ideia é experimentar diferente, de tudo. comida, estar com os amigos, tomar vinho, é sempre uma coisa deliciosa. Muito bom. Eu queria que você se apresentasse também para as meninas daqui. Pois é, eu sou João Santos, eu trabalho diretamente com o Carlos Lucas, portanto sou enólogo e hoje sou responsável comercial de Lisboa, do Algarve e do Brasil. Portanto, eu tenho uma passagem de 15 anos pelo Brasil. Muita gente me conhece de outro projeto onde eu participei no Brasil. Fiquei 15 anos, mas hoje estou de volta a Portugal e estou fazendo exatamente, estando com um grande amigo, que é o Carlos Lucas, que faz uns vinhos deliciosos, que eu adoro, e aqui estou eu, trabalhando com ele, umas vezes no campo, outras vezes na adega e outras vezes na área comercial. Portanto, Poxa, então o trabalho é extenso, não é? Muito grande. faço de tudo. Tento, pelo menos na época de vindima, tento sempre estar presente. A gente tira um mês de férias da parte comercial para poder participar da vindima, mas também durante o inverno a gente participa da poda e, por exemplo, neste momento que a gente está confinado em casa, eu decidi ir para o Douro. Estou, digamos, fechado a fazer quarentena na Quinta do Douro, e onde passo 14 dias, depois passo alguns dias em casa, volto para lá mais 14 dias. Muito bem. Antes de você fazer as apresentações de quem é o Carlos Lucas, que é óbvio que muita gente já o conhece, mas Claro. eu gostaria de saber se você está bebendo alguma coisa aí hoje. Minha querida, olha, Então, eu estou bebendo está Ribeiro tá Santo. à tarde, ó, coisa deliciosa, um cruzado maravilhoso. Efetivamente é um dos nossos grandes vinhos. Está aqui também o rótulo, que era exatamente um dos vinhos que era para mostrar. A casta em cruzado é deliciosa e ela faz grandes brancos, muito minerais e muito vivos. Pode fazer também, como é o caso desse, vinhos em barrica, e também faz espumantes. E você então está bebendo um espumante? Portanto, o Mostra de novo o espumante, rótulo, o para eu ver. espumante Levanta um pouco mais. feito de encruzado. É o nosso Olha, Ribeiro Santo Reserva. É um espumante feito 100% de encruzado, onde passa 2 anos de fermentação, e foi este ano feito de Gorgemay.
está agora à venda, até é um produto recente, é o segundo ano que a gente está a comercializar este produto. Também, Muito encantada, viu? Muito encantada, porque eu sou uma apaixonada pela casta. A Eveline, que é minha colega que faz a confraria comigo, também é apaixonada pela casta e principalmente pelo Dão. E temos uma fixação muito grande com as uvas brancas e, neste caso, a emblemática do Dão é a Encruzado. Agora, eu queria que você, antes da gente falar dos vinhos, João, eu queria que você apresentasse o Carlos Lucas para a turma, isso. porque é um currículo invejável, né? Exatamente. Portanto, quem é o Carlos Lucas? O Carlos Lucas iniciou o seu projeto de fazer vinhos no Dão. Ele é uma pessoa nascida no Dão, foi tirar o curso de agronomia e voltou para o Dão exatamente para trabalhar os vinhos. Começou numa cooperativa do Dão, isto há 30 anos atrás, e muito rapidamente fundou outra grande empresa, que é a Dão Sul, onde ele foi sócio durante muitos anos dessa empresa. Em 2009 houve uma ruptura societária e ele fundou uma empresa dele, exatamente com o nome da quinta onde ele mora e onde tem o seu projeto, que é o Ribeiro Santo. Então o Carlos Lucas foi das primeiras pessoas a trabalhar o encruzado, por exemplo, muito forte na região. Foi o primeiro enólogo a fazer espumante na região do Dão. Era uma região que não produzia espumantes. Ele foi o primeiro enólogo a produzir espumante nesta região. E foi o primeiro enólogo a fazer coisas bem diferentes. Eu lembro-me de um vinho que a gente fez, metade do Douro, metade do Priorato. Que loucura! Isso é um inédito, hein? Douro e Priorato, ou seja, Península Ibérica. Chamava-se Dourate, é um vinho fabuloso. Deve ser muito difícil hoje encontrar uma garrafa, porque só foram feitas 1500, mas quer dizer... Não, mas não é difícil não é muito difícil quando a gente conhece o embaixador da marca. Não sei se ainda existem algumas, talvez na casa do Carlos Lucas ainda haja alguma. Se tivermos a oportunidade, a gente tem algumas... É claro que é uma piada, é claro. Para provar, com certeza. Sei lá, fazemos um vinho fantástico, por exemplo, que eu vou mostrar aqui, chamado... Esse é muito engraçado. ET. ET. Estamos todos nos sentindo ET. Vinho do outro mundo, né? Mas ele não é do outro mundo e não tem nada de diferente. Na verdade, é o tradicional do Dão. Os vinhos Encruzado. As vinhas antigas sempre tinham alguma parcela de branco. Algumas videiras de branco no meio da vinha tinta. Então, é uma pequena porcentagem de encruzado com a touriga. Que perfeito! Veja! Ou seja, é um vinho emblemático em Portugal. Por exemplo, agora foi considerado entre 50 melhores vinhos de Portugal. Tanto é assim, nunca está parado, está sempre a fazer coisas novas, está sempre com novos projetos. Neste momento estamos com um projeto novo no Douro, estamos com um projeto novo nos vinhos verdes, estamos com alguns vinhos de Lisboa. Alentejo. Não para. Alentejo também. Alentejo também. Por exemplo, a gente lançou uma coisa que certamente vai chegar aí muito rapidamente. Levanta um pouquinho. Sauvignon. Levanta um pouquinho o rótulo. Um Cabernet Sauvignon do Maria Mora. Isso assim, melhor. Feito no Alentejo. Olha, Maria? Quente, bem seca, e onde o Cabernet Sauvignon fica bem maduro. Dá um estilo de vinho muito, muito novo mundo. Também um projeto muito interessante, o Maria Mora. Maria Mora. Eu achei... Mora. Aqui não estou conseguindo ler porque está invertido. Eu falei, Maria Mora. Perfeito. Uhum. Perfeito. Estamos sempre fazendo coisas diferentes e neste momento estamos avançando na Quinta do Douro, fazendo um vinho chamado Herédia. Isso é um spoiler, hein, João? Eu estou sabendo que o Herédia vai chegar aqui no Brasil, já sei importadora, e estamos ansiosos pela chegada desse vinho. Eu vi um jantar cujo importador
estava aí em Portugal, me mandou online ao mesmo tempo que estava acontecendo e eu fiquei impressionada. É um belíssimo vinho. A quinta é muito bonita. Eu depois até poderei passar algumas fotos da quinta. Nós já produzíamos vinhos do Douro. Alguns vinhos que a gente produz no Douro, por exemplo, o Batom, Uhum, que Batom quer dizer vara. É por isso aham, que se chama batonagem aham. quando a gente mexe o vinho branco, não é? Dentro da barrica. Se Sim, mexe com uma vara. Por isso é que chama de batonagem. batonagem. Olha, e a gente está com aula até de origens das palavras. A E na- vinhoterapia está perguntando quais são os importadores. Aqui em Belo Horizonte temos, aqui em Belo Horizonte não, no Brasil como um todo, que eu saiba, a gente tem a Casa Rio Verde e a Wine Brands. Inclusive, eu vou deixar depois o contato dos. Tá certinho aí, não? Assim, Casa Rio Verde, Wine Brands. Aham. Os dois têm a maioria dos vinhos do Carlos Lucas. Então, fica fácil encontrar, tá bem? Sim. E além desses dois, nós ainda fazemos alguns vinhos para a obra-prima e fazemos alguns vinhos para uma importadora do Espírito Santo. Ah, também uma que tem alguns vinhos, como o Tricana, e algumas marcas específicas que são para eles, que também alguns deles vendem em Belo Horizonte. Mas a Isso, o grande batom parte aqui é bem famoso, viu, João? Até porque a gente da confraria sempre arruma um pretexto para encontrar rótulos que sejam com essa pegada, que tem uma coisa que sempre remete a algo feminino. Não é uma questão de gênero, é simplesmente tem um nicho que a gente escolheu para trabalhar. Então, batom, até onde eu sei, é um vinho muito macio, muito confortável de beber e tem um rótulo também muito feminino, que a gente tem muito contato com ele aqui, que é o Flor de Maio. Flor de Maio, um vinho do Alentejo, também da mesma vinícola onde a gente faz o Maria Mora. Portanto, é uma Maria Mora. vinícola numa cidade chamada Mora. E exatamente Olha, o Flor de Maio, e maio é a primavera em Portugal. É aqui que os campos ficam floridos e aparecem as papoilas, que é essa que está aí, exatamente no rótulo. Um rótulo muito bonito, uma papoila vermelha. de Que... ter uma delicadeza, né? Inclusive, você sabe que eu e a Eveline somos da área de decoração. Eu tenho uma Uhum. confecção de cortinas e ela vende tecidos. Então, tudo que está relacionado a design é uma coisa que chama muito a atenção da gente. É um Aham. vinho super acessível, com um preço muito legal, mas a gente não despercebe o capricho de executar um rótulo. Então, esse rótulo aqui, por exemplo, isso aqui não é uma pintura. Isso aqui são espaços que têm umas fresas para demonstrar um corte de faca, né, de É, impressora. Muito, muito bonito e muito bem feito. e o pezinho da flor. Eu também Muito bem feito. é um dos rótulos que gosto muito. Muito interessante esse vinho. E é um vinho de gama de entrada, hoje bem acessível no Brasil. Ele deve estar. Eu sei que o Brasil hoje está com um câmbio tremendo, o que dificulta imenso os vinhos, mas certamente esse vinho deve estar à volta dos R$ 50 por aí. Então não é um vinho extremamente caro. Não, super acessível. É, E aqui a política de venda deste vinho no restaurante é espetacular. Por sim. exemplo, a Casa Rio Verde tem lojas e faz vendas por assinatura e vendas nas suas lojas físicas. E agora tem feito também delivery. A Wine Brands, o foco é mais a venda direto para os restaurantes. Para Neste restaurante. momento, neste É, momento tem feito vendas diretamente com a Cíntia, mas por quê? A gente quer fazer um fortalecimento do mercado do vinho, né? E esses vinhos que têm esses preços bastante acessíveis, eles são facilmente encontrados nos restaurantes e são ótimos para fazer harmonização. Tanto o Flor de Maio quanto os a Ribeiros. o Morgadinho de Mora, que é um vinho que está no restaurante Osso, fora da quarentena, porque agora é impossível a gente ir para restaurante, mas a gente está sempre indo lá, eu e a Eveline, a gente trabalha praticamente quase em frente, né?
Aham. Então, no restaurante Osso, esse vinho tem um preço muito acessível. E ele, para o restaurante Osso, ele é vendido pela Wine Brands. Então, é muito, muito interessante que é a forma de você poder consumir o vinho no restaurante, que é uma coisa que nós falamos sempre, que o vinho bom é quando você pode harmonizar com a comida no restaurante. Porque você ir para o restaurante e não poder beber um vinho é triste, né? É triste. É triste. Então, são vinhos que ficam muito acessíveis no restaurante, muito acessíveis. E o que mais que você está escondendo aí de garrafinhas? Sei lá, tem tanta coisa para mostrar. Um vinho, por exemplo, um vinho fantástico é o nosso grande escolha. Sempre inclina assim, sempre, isso. Por Hein? causa da luz. Isso, perfeito. Tá? Isso. É o Ribeiro Santo, grande escolha. Este aqui já é o ano 2014. É um vinho que a gente guarda dentro da adega durante 5 anos antes de começar a venda. Portanto, é um vinho que quando vai para o mercado já está no ponto ideal de tomar, mas é assim, é um vinho que a gente vende em caixas de 4, porque a gente diz, olha, pelo menos a gente assegura que ele vai durar 20 anos. Então, se você Poxa. quiser em 5 ir tomando você vai ter de certeza um vinho para mais de 20 anos. Queríamos falar um bocadinho da região do Dão, essa questão importante que é o envelhecimento dos vinhos e como os vinhos conseguem chegar tão longe. A região do Dão, muita gente foge dos vinhos da região do Dão porque tem uma impressão, mas o Douro e o Alentejo. O Douro, efetivamente, é a primeira região de mercado do mundo, é uma região que sempre teve muita vinha, essencialmente porquê? Para fazer vinho do Porto. Ou seja, a questão do vinho de mesa no Douro é uma questão recente, efetivamente, há vinhos muito volumosos, muito estruturados, e tem muita vinha velha, efetivamente consegue fazer vinhos maravilhosos. O Alentejo tem muito mais vinha recente, até 1974, que foi a queda do nosso regime. Nós não tínhamos praticamente vinha no Alentejo. Só um adendo. Esse regime aí, esse regime bravo é o do Salazar? Exatamente, né? Nós tivemos durante 40 anos uma ditadura e o Alentejo era onde se produzia o trigo em Portugal. São os melhores terrenos, tem os barros de Beja, onde se conseguia produzir trigo e era o nosso celeiro de Portugal. Portanto, não era para ter vinha o Alentejo. O Alentejo era para produzir trigo, para poder dar de comer à população portuguesa. Então, qual era a região, por excelência, produtora de vinhos? Era o Dão. Porquê? Porque o Dão são terras muito pobres. Estamos a falar da encosta da Serra de Estrela. Terrenos ácidos, terrenos graníticos, muito pobres e que não produziam e não podiam produzir trigo. Daí a região do Dão é a primeira região demarcada de vinhos de mesa de Portugal em 1909 e sempre foi uma região produtora de vinhos por excelência que depois eram vendidos muitas vezes para caves, muitas delas situadas na região de Coimbra, ali na zona da Bairrada, que depois distribuíam vinhos para todo Portugal e para o estrangeiro, mas muitas vezes já sem o rótulo a dizer Dão. Portanto, o Dão sempre foi uma região fantástica, porque os vinhos têm acidez, têm estrutura e são vinhos que envelhecem maravilhosamente bem. Portanto, Você sabe que uma coisa o primeiro contato que eu tomei do Carlos Lucas, né, teoricamente, nessa época ainda não era esse projeto individual. O primeiro contato que eu acho que eu tomei com um vinho do Dão, do Carlos, foi no restaurante que já, obviamente, não existe. Inclusive, é um artista plástico que já morreu aqui em Belo Horizonte, mas nunca vou me esquecer, que foi do Fernando Vignoli. E tinha uns vinhos do Dão que eram produzidos nessa altura, eu me lembro que era da Global, né? Então, me encantou. Me encantou e eu me apaixonei pela região. Porque é muito atípica, né? Ela é uma caçarola de serras, né? É uma região completamente fechada,
uma arena de serras, né? A Eveline, sempre que vai explicar essa parte geográfica e histórica lá na confraria, ela sempre fala, olha, o Dão está dentro de uma caldeira de serras. São serras diferentes, né, inclusive. É a Serra de Estrela, de um lado, que é a serra mais alta de Portugal continental, portanto, uma serra onde neva muito. Na semana passada nevou na região, nevou muito, exatamente nas vinhas que estão agora a rebentar, um pouco fora de época, mas caiu um nevão muito grande na Serra de Estrela. É neve, mas não é geada, né? Não, foi neve mesmo. Estamos em primavera e não há risco, por exemplo, de prejuízo na vinha. Houve algumas regiões mais baixas, não da neve, mas durante a noite fez muito frio. E aí a planta para de trabalhar, não é isso, João? Em algumas zonas mais frias, junto a ribeiros, zonas onde as temperaturas baixaram para lá dos 0 graus, que chegaram a 2 negativos, 3 negativos, e efetivamente, em algumas zonas, houve algumas geadas. Sabe por que eu gosto de fazer? Sabe por que eu gosto de falar isso? Porque a maioria das pessoas não fazem ideia do sacrifício diário. Não é só plantar as videiras e esperar a hora delas darem os frutos, não é mesmo? Assim, é um trabalho diário que é feito de acompanhamento dessas vinhas, né? São as filhas no caso, o agrônomo, o enólogo, que ficam vigiando ali todo o tempo as suas filhas, né? É trabalhando o ano inteiro, né? A gente, quando acaba a vindima, a gente imediatamente começa a pensar na poda. Quando acaba a poda, é preciso atar as videiras, é preciso esticar os arames todos, é preciso esticar os postes, ver se houve algum esteiro que se mexeu, ou com uma máquina que tenha, por exemplo, levantado algum arame. É preciso reparar tudo, é preciso começar a pensar na fertilização, na adubação, nos tratamentos, e assim o ano inteiro, até que chega novamente à vindima, e depois a gente, mais uma vez, a gente faz o nosso melhor para produzir o melhor vinho possível com aquelas uvas. Olha, o nosso mestre inspirador das nossas confrarias é o nosso padrinho, praticamente, das nossas confrarias, o professor Márcio Oliveira. Ele está dizendo que você, João, é um grande personagem na história do vinho do Nordeste brasileiro. Márcio Oliveira. E que durante muito tempo esteve à frente da Rio Sol e agora com a contribuição para os vinhos da sua terrinha. É porque, gente, aquele projeto, né, no Pernambuco, no Vale do São Francisco, é do grupo português, da Global Wines, não é mesmo? E além de produzir vinhos espumantes, eles também produzem vinhos tintos. E você passou muitos anos da sua vida envolvido nesse projeto junto com o Carlos Lucas. Ou seja, nós temos um vinho brasileiro-português. Não é mesmo? Passei 15 anos da minha vida e, na verdade, quando eu fui para o Brasil para este projeto, foi o Carlos Lucas, que era o administrador da Global Wines, portanto, e foi ele que me convidou para eu ir para o Brasil, e foi ele o grande impulsionador de todo o projeto, dos primeiros espumantes, dos primeiros vinhos. Foi ele, como enólogo-chefe que era da casa, que começou todo o projeto. Aí, gostamos de fazer essa referência para aproximar um pouco o nosso coração, né? Dos vinhos e do enólogo. Mas uma coisa legal que eu queria te perguntar é o seguinte: se o Carlos Lucas pudesse, é verdade que ele só faria vinhos brancos? Grande parte, assim, se ele pudesse escolher, certamente os brancos são a paixão dele. Sim, eu li isso há um tempo atrás, acho que já faz 3 anos que eu li, na revista de vinhos, né? Na revista de vinhos da Essência do Vinho. E foi uma entrevista feita com ele, e eu me recordo que ele enfatizou essa coisa da casta encruzado no Dão, que é uma grande paixão. Quantos vinhos de encruzado ele tem diferentes aí? Você sabe, assim, por alto? Não precisa ser um número preciso. Só assim aqui na minha frente tenho vários. Vou-vos mostrar alguns.
o Ribeiro Santo. Deixa-me ver se eu consigo. Esse que eu estou bebendo. Ó, um Ribeiro Santo branco, que é com cruzado e malvasia. Depois aquele que tu estás bebendo, que é sem com fermentação em madeira. Houve um delayzinho, João. Houve um probleminha entre a sua voz e a imagem. Vamos ver se volta. Se não volta, a gente tem que entrar de novo. Mas vamos esperar um pouquinho. Vocês estão ouvindo, gente? Eu preciso da resposta de vocês, se vocês estão ouvindo. Porque eu não consigo saber. Eu não escuto o João. Eu não estou escutando o João. Tá dando para ouvi-lo? João, não se ouve. Não se ouve. Temos que recomeçar, talvez. Eu acredito que vamos ter que recomeçar. Estão ouvindo só a mim. Então, vamos ter que recomeçar e as pessoas vão ter que entrar. Bem, João, vamos começar de novo.